Mais velho do que Matusalém. A doutrina secreta. Capítulo 2. A transcendência consciente. E o mestre disse: Não pensem que a morte é um jugo inevitável, como uma sombra que todos devem carregar. Pois vos digo, a morte é apenas uma porta para aqueles que não encontraram a chave. Mas aquele que recebeu a vida do Espírito, esse possui em si o poder de abrir e fechar as portas da existência. Assim como Enoque andou com Deus e já não foi visto, porque Deus o tomou, e assim como Elias foi elevado aos céus em redemoinho de fogo, também será com aquele que aprender a dominar a fé. Não provará a morte, mas será transformado, e sua carne não conhecerá a corrupção. O corpo não é prisão, mas templo, e quando o Espírito habita plenamente no templo, este já não obedece às leis do pó, mas às leis do céu. Então, em paz e em liberdade, o homem decide o tempo de sua permanência na terra e o tempo de sua ascensão, pois a vida está em suas mãos e a eternidade diante de seus olhos. As palavras do mestre caíram sobre os corações como um trovão suave, um mistério revelado e ao mesmo tempo inalcançável. A multidão se perguntava: como poderia o homem viver sem conhecer a morte? Mas em seus olhos havia um brilho, um vislumbre de esperança nunca antes concebida. Eis que os exemplos de Enoque e Elias, figuras envoltas em mistério e glória, surgiram diante deles como faróis de possibilidade. Não mais lendas distantes, mas sinais do que ainda poderia ser. A ideia de que o corpo, moldado pelo Espírito, poderia ser erguido à eternidade sem conhecer a decomposição, parecia impossível. E, no entanto, despertava no íntimo uma certeza silenciosa. O mestre não falava de fuga, nem de negar a condição humana, mas de uma escolha consciente. Permanecer no mundo com juventude preservada enquanto houvesse missão, e então partir com dignidade, não pela violência da morte, mas pela suavidade da ascensão. Assim, a morte deixava de ser inimiga para tornar-se desnecessária. A transcendência consciente representa a culminação da doutrina da longevidade extrema. Se a fé é energia tangível capaz de sustentar o corpo e a mente em vitalidade perene, então seu domínio absoluto concede também a possibilidade de superar a última barreira, a morte. Historicamente, a morte foi vista como o destino inevitável, fruto da corrupção da carne e da fragilidade da vida biológica. No entanto, a tradição bíblica preserva relatos que desafiam essa universalidade. Enoque, que foi levado sem ver a morte, e Elias, que ascendeu aos céus em vida. Esses episódios, muitas vezes relegados ao campo do mito, podem ser lidos como manifestações de um princípio universal ainda não compreendido pelo homem moderno. A proposta deste livro é reconhecer que tais eventos não foram exceções milagrosas, mas revelações de um potencial humano latente. O corpo, quando permeado pela energia da fé e transfigurado pelo Espírito Santo, não precisa mais obedecer às leis da degeneração. Nesse estado, a consciência humana atinge um patamar em que pode escolher prolongar a vida terrena em juventude e lucidez, ou realizar a passagem para planos superiores de existência de modo consciente, preservando sua integridade. Essa é a essência da transcendência consciente, a liberdade absoluta sobre a vida e a morte. Não se trata de negar a biologia, mas de ultrapassá-la pela integração com a energia divina. O corpo deixa de ser prisioneiro do tempo para tornar-se veículo da eternidade. Assim, o homem não apenas prolonga sua existência, mas a transforma em uma caminhada ascendente rumo a Deus. A transcendência consciente não é apenas a vitória sobre a morte, mas também a revelação de um estado superior da existência. Pois quando o homem aprende a viver sob a energia tangível da fé, seu corpo não permanece igual, ele é transformado. O peso da carne dá lugar à leveza do espírito, e o que antes se corrompia pela passagem do tempo torna-se incorruptível. Esse mistério já havia sido anunciado desde os primórdios. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
dizia o apóstolo, apontando para um corpo que não é destruído, mas glorificado. Um corpo que não é mais apenas humano, mas espiritual, não limitado pelo desgaste, mas permeado pela luz. Assim como a semente, lançada à terra, se desfaz para dar origem a uma forma mais elevada, também o corpo, quando tocado pela plenitude do Espírito, deixa de ser refém da fraqueza para tornar-se vaso da eternidade. Esse é o corpo glorificado, a fusão perfeita entre a matéria e a energia divina, a expressão visível de um ser humano que escolheu permanecer com Deus não apenas na alma, mas em toda a sua constituição. Portanto, se a transcendência consciente é o caminho, o corpo glorificado é a sua manifestação, é a prova visível da vitória sobre a morte, o selo de que o homem se tornou herdeiro pleno da promessa de eternidade.